Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos encontros. Hoje vamos falar sobre a crítica literária no Brasil durante ali o século XX. Lembrando que eu estou usando diretamente o material do CDESP, por questão de tempo. E aí a gente vai utilizar esse material dos professores André, da professora Ilma, do professor Marcos, ok? Bom, eu vou começar do fim. Tá? Eu vou começar pelo fim, porque vai ficar um pouco mais fácil da gente entender algumas coisas aqui. Tá? Então, olha só, o século XX ele foi um período de intensas transformações para as artes, né, do Brasil e do mundo. Né? Então, nesse período, não foram poucos os fatores que também pluralizaram a crítica de literatura. Tá? No caso brasileiro, a crítica das duas primeiras décadas do referido século ainda se mantinha consorciada aos ideais parnasianos, o que começou a ser combatido na década de 1920, quando o modernismo buscou reorientar a produção intelectual brasileira. E a gente precisa lembrar um pouquinho aí do que foi esse movimento modernista, tá? Por essa razão, né, os críticos mais representativos surgidos a partir daquele momento ali começam então a buscar novos modelos, né, para a escrita de reflexão acerca de assuntos literários. Então, algumas correntes ideológicas e formais, como o determinismo, o nacionalismo, o impressionismo, o sociologismo e diversas outras começam a suceder, e não faltam, então, relativização ali por parte dos estudiosos a todas essas correntes, né? Além disso, as academias e os jornais, né, vão a essas instituições vão somar ali outro polo de produção e de circulação da crítica, né, à universidade. Então, começa ali a ter as faculdades de letras exercendo essa função também na crítica textual, né? Todas essas variações contribuíram para a profissionalização dos estudos literários e a busca por novos paradigmas vai acabar se mostrando mais produtiva, né? Na medida em que hoje vigora o debate acerca da crítica literária. Bom, a gente entende, então, aqui agora um pouco da concepção do que a gente vai ver nessa aula, né? Desse movimento que acontece, e hoje a gente vai trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com os críticos, né? A gente vai trabalhar com alguns dos críticos mais importantes que surgiram ali na mesma época de formação e consolidação do modernismo. Mas, bom, vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Vamos entender a marcha modernista, então, né? A atividade da crítica literária do Brasil é um fenômeno relativamente recente. Se a gente for parar para pensar, 1920 ali o modernismo começa, né? Então, visto 1922, né, com a Semana de Arte Moderna, visto que seu exercício começa a se efetivar de modo sistemático no século XIX. Houve, então, uma espécie de busca por consolidação da atividade reflexiva no campo literário, que acaba culminando, então, na obra ali do Silvio Romero e na de José Veríssimo. Ambos produziram estudos no século XX, né? Silvio ele morre, né, em 1914 e Veríssimo morre em 1916, que é o ano da publicação da história da literatura brasileira, dessa obra dele, né? Mas formaram as suas concepções e iniciaram as suas carreiras como intelectuais na cintura anterior, ou seja, no espaço de 100 anos antes, né? Assim, como ocorreu na produção de poesia e ficção, a crítica que foi surgindo e se estabelecendo no século XX era muito afinada aos ideais parnasianos. Porque, perceba, a gente estava ali vivendo aquele momento ainda e a gente está passando. Teve ali o pré-modernismo, mas os ideais ainda eram muito parnasianos, né? Mas vou voltar, vou ler de novo. Assim como ocorreu na produção de poesia e ficção, a crítica que foi surgindo e se estabelecendo no início do século XX era muito afinada aos ideais parnasianos, mais preocupada com o elogio de escritores oficiais do que com a análise literária de fato. Por essa razão, o modernismo também significou uma guinada nos estudos literários, provando que não há grande literatura sem densa reflexão sobre a mesma. Ou seja, o que esse modernismo
começa a querer trabalhar com a obra, né? Não falando só dos autores. Lembra que tem alguns críticos que trabalhavam praticamente com a questão biográfica, né, do autor, e aqui ele começa a querer trabalhar com a obra em si, né? O termo crítica tem uma conotação um pouco elástica, né? E conforme aponta Antônio Cândido, que diz assim: se tomarmos a palavra crítica numa acepção bastante geral, podemos dizer que engloba 3 aspectos principais: a história literária e disciplinas afins, contribuindo à investigação metódica da criação literária em relação com o tempo e a personalidade do autor. A teoria da literatura, estudo sistemático do fenômeno literário, e a crítica propriamente dita, que é o esforço de interpretação direta da obra. Então, ele dá aqui 3 aspectos, né? A investigação metódica, né? A teoria da literatura e a crítica propriamente dita. Tá? Quando estudamos a história da arte ocidental, ou mesmo a história da literatura brasileira, a gente consegue perceber alguns movimentos pendulares, né? Ora indo numa direção, ora indo em outra direção, dentro de uma cadeia em que os estilos vão se alternando em contraposição. O que acontece, né? Em determinada época, vai ter o privilégio da razão e em outra ocorre o contrário. Então, o estilo de hoje contrariou o de ontem. E a escola que virá depois vai contrariar o que a gente tem agora. É basicamente isso que está sendo falado aqui. Tá? Não parece apropriado ver, então, uma espécie de força natural que torna rival ali, né? Tornam rivais ali autores e obras. Tá? Mesmo porque não são raros os casos em que os estilos conceptivos agem mais em complementaridade do que em adversidade. Mas não se pode negar o desejo de diferenciação próprio da psicologia dos artistas, sem o que não haveria originalidade estética, tá? Então, no campo da crítica, não é diferente. Houve algumas tendências que se ergueram, direta ou indiretamente, como uma tentativa de anular a postura crítica dominante em determinado momento. Tá? Então, quando a gente viu ali Silvio Romero, a gente estudou Silvio Romero algumas aulas, a gente sabe que ele foi considerado moderno por dar a seus estudos um caráter científico. Tá? E ele acaba abandonando ali o diletantismo, que é esse gosto acentuado pelas artes, tá? Que era feito isso dos seus antecessores, né? Então, o efeito disso foi avassalador e coube a José Veríssimo relativizar o determinismo biológico proposto pelo autor sergipano. Lembra que o Silvio Romero, nas nossas aulas iniciais, ele acaba misturando ali muitas disciplinas dentro da sua obra, né? E ele acaba não falando quase nada da obra em si, mas ele foi importante para trazer esse caráter científico. Tá? Mas ali sem haver uma ruptura, né? Uma total ruptura, pois no paraense ainda era forte o determinismo do meio. Tá? A crítica mais representativa surgida no século XX tem por princípio abandonar esse tipo de orientação, o que já se mostra, né, na obra de Mário de Andrade, tá? Que não se intitulava crítico no sentido específico do termo, mas produziu estudos muito importantes para a configuração de uma nova mentalidade artística no Brasil. Essa mentalidade, ela tinha, então, alguns princípios basilares, né? A ruptura com formas discursivas consagradas pela tradição e reinterpretação da história e da cultura nacional. Então, esse debate está no centro, então, de toda a obra de Mário de Andrade, né? Seja na poesia, seja na crítica literária, na crítica de arte, de música, ou na pesquisa sobre folclore, e vai se estendendo até a sua atuação como homem público, né? E ele foi ali um dos criadores do IFAM. Tá? Então, além do prefácio interessantíssimo, né, ali um manifesto, né, que abre ali a Paulicéia Desvairada, em 22, Mário publicou livros especificamente reflexivos, como A Escrava que Não Era Isaura, Aspectos da Literatura Brasileira, O Empalhador,
de passarinhos, né, com os quais se dedica a analisar o modernismo, e quando se lança, então, a análise das obras do passado, ele procura, nessas obras, o que está de acordo ou em desacordo com as ideias do movimento que liderou, especialmente se tratando da brasilidade. A gente está falando do modernismo, tá? A respeito das memórias de um sargento de milícias, Manuel Antônio de Almeida, olha o que ele fala. Não resisto a chamar a atenção para outro fato folclórico importante que o livro revela. Ele disse, através de certos costumes negros, como seu canto e dança ainda não tinham muita influência nas camadas brancas do país, nem começado a se nacionalizar francamente. Ora, é curiosíssimo notar que num livro tão rico de documentação de costumes nacionais, como estas memórias, haja ausência quase total da contribuição negra. Então, ele já faz essa crítica aqui, né? Que aparece, então, assim, que os costumes negros de canto e dança, música, etc., não estavam tão presentes ali. Né? Papel de destaque nesse contexto foi exercido por um interlocutor de Mário de Andrade, né? Que seria ali o Sérgio Buarque de Holanda, né? Que foi um historiador, autor dos livros Raízes do Brasil e Visão do Paraíso, e atuou também na crítica literária, e nesse campo ele produziu estudos notáveis, alguns dos quais se encontram ali no capítulo de literatura colonial, que foi organizado pelo Antônio Cândido, né? Lembra que foi um livro, uma obra co-participativa com vários críticos, né? E o historiador e crítico, ele também, né, o Sérgio Buarque de Holanda, ele escreveu ativamente para jornais e revistas, e a quase totalidade dos escritos publicados na imprensa foram reunidos nos 2 volumes de O Espírito e a Letra, que foi organizado por Antônio Arnone Prado em 96. Apesar de muito ligado pessoal e ideologicamente ao modernismo, o Sérgio Buarque de Holanda ele foi autônomo, um intelectual autônomo. Tá? Por essa razão, a proximidade dele com o modernismo não impediu de apontar excessos, tá? Desvairados ali por causa da euforia nacionalista dentro da literatura. Né? Então, olha o que ele diz aqui em um dos textos citados por Wilson Martins em A Crítica Literária no Brasil. Existe para os espíritos livres e conscientes a necessidade de reagir contra a brasilidade forçada da literatura, que é tão falsa quanto a sua imbrasilidade. Não somos apenas formadores de nacionalidade, não vivemos apenas integrados ao meio social, vivemos também em reação contra ele. E se uma das tarefas da nossa e da nova geração deveria ser o esforço por formar uma cultura brasileira integral, religiosa, filosófica, social, política, etc., em que se conserve o indivíduo, ao homem todo, a sua importância fundamental de ser livre. Mais motivo para que, esteticamente, não nos subordinemos a um preceito de nacionalização forçada. Devemos salvar o humano, o pessoal, o irredutível das nossas almas em todos os terrenos da nossa realidade nacional. Aqui ele está dizendo assim, olha, não precisa de tudo isso, porque você acaba querendo descer goela abaixo a sua ideia. A gente passa um pouco por isso hoje em dia, se a gente for reflexionar um pouco, né? A gente passa por isso hoje em dia, a questão da ideologia, que a minha ideologia tem que ser a certa. Então, aqui é mais ou menos essa crítica que ele faz, tá? Silvio Romero simboliza uma tendência moderna, a gente vai falar agora de Silvio Romero, né? Que ele simboliza ali uma tendência moderna da crítica brasileira, né? A modernidade do crítico sergipano se caracteriza por ele ter desenvolvido suas análises apoiado em teorias científicas, dando ao seu trabalho um método de raciocínio. Tá? Isso faz com que ele se diferencie dos críticos anteriores a ele. Tá? Pois esses outros críticos normalmente estavam limitados a fazer listas informativas de autores cujos nomes vinham acompanhados pelos títulos de suas obras e por notas biográficas. Quando os críticos dessa linguagem emitiam opiniões, eram geralmente elogios gratuitos, né, que pouco ou nada diziam verdadeiramente da obra literária observada. Né? Aqui eu coloquei um comentário, que é justamente quando a gente estudou ali sobre Carlos Nejá, que ele acaba recebendo uma crítica porque ele não homenageava ali tantos colegas, tantos amigos da academia. E aqui a gente vê que lá no início isso era muito comum.
né, dessa homenagem, desse elogio gratuito ali que não contribuía com nada, na verdade. Homero, ele representa um tipo de modernidade, tá? E alguma coisa do seu trabalho ficou ali atranhada nos críticos do século XX, né? Esses críticos, né, eles começam a se empenhar em rever e desautorizar a sua obra, né? Eles falam mal ali do Homero, tá? Mas foi justamente a concepção de que os estudos da literatura são uma ciência e por isso devem se guiar por teorias capacitadas a explicar a criação, a circulação e a assimilação da obra literária. Esse é o ponto ali principal da obra de Homero, tá? Que ali o que fica então arraigado nesses críticos é a concepção de estudo literário como ciência, apesar deles falarem, contradizerem ali um pouco ou falarem mal um pouco da obra, desautorizar a obra de Homero, mas fica ali neles essa questão científica. Tá? Por essa razão, a crítica literária no século XX alimentou-se de diversas áreas do saber, como a sociologia, a história, a psicologia, a filosofia e tantas outras disciplinas, né? Então, houve críticos desinteressados na absorção irrestrita de certas referências teóricas que não fossem especificamente literárias. E sempre vai ter uma gente chata, um Zé Povinho, que vai reclamar de alguma coisa, tá? Esses críticos, voluntariamente afastados das teorias externas ao saber literário, são chamados de impressionistas, dado que suas análises são baseadas prioritariamente nas impressões que o estudioso tem do texto analisado, ou seja, ele está trazendo ali a impressão dele sobre o texto sem considerar nenhuma outra disciplina. Um crítico cujo amadurecimento intelectual coincidiu com a adesão à postura impressionista foi o paulista Sérgio Millet, que foi também poeta e, no campo da crítica, se dedicou às artes plásticas. Ele foi ligado ao modernismo e, em seu tempo de vida, o seu tempo de vida permitiu que fosse contemporâneo de diversas tendências críticas. Então, ele absteu-se de algumas, mas, a certa altura, o autor de Diário Crítico questionou algumas dessas, né, como retrata o fragmento seguinte, né, extraído ali de O Ato Crítico, que é um texto com que Antônio Cândido homenageou Millet. Né? Tenho fé em alguns fatos, acredito em muitas teorias, não aceito nenhuma doutrina inteira, porque tudo, e principalmente a razão, me leva à certeza da relatividade das coisas, à convicção de sua complexidade e à ideia de que somente em campos muito restritos nos é dado pretender uma conclusão definitiva. Então, aqui é interessante a gente dizer aqui que ele não acreditava em algumas coisas no total porque ficaria muito definido, né? E aqui ele gosta de relativizar, né? E a crítica literária ainda hesita entre o esteticismo puro, que se arrisca ali a julgar pelo gosto e a moda do dia, e o sociologismo, que perde de vista os valores estéticos e transcendentes da obra. Então, isso aqui ele também diz por que ele não se utiliza de outras fontes, né? Ele meio que vai cru para a crítica, né? Outro poeta crítico representativo da primeira metade do século XX é o Augusto Meyer, que se notabilizou com o livro Machado de Assis, de 1935, que revela a explícita contribuição da psicologia. Meyer desenvolveu uma forma de escrita bastante peculiar, né? Ele não se limitava a descrever e analisar a obra literária para então identificar-lhe significados. Ele tinha um estilo mais artístico e, por essa razão, a crítica recebeu recursos de narrativa e de poesia para também ser um gênero criativo. Então, a gente percebe aqui que quando ele faz uma crítica, né, chamada Bíblia Brasileira, falando ali dos sertões, né, de Euclides da Cunha. Olha como é que eu grifei algumas palavras aqui. Ao lado solar deste Euclides superficial e dinâmico, uma face noturna e mais humana. Sob Euclides engenheiro, impregnado do espírito positivo de sua época, transparece o Euclides poeta. Então ele tem essa forma de escrever mais poetizada, né? É um diferencial desse autor, desse crítico. Dentre os críticos dessa fase da história da história da literatura brasileira, avulta o nome do Fluminense ao seu Amoroso Lima, né? Um dos maiores intérpretes do modernismo, apesar de não ter se associado a ele. Quando diz que não foi associado a ele, é porque ele não participou de nenhum movimento ali por exemplo, antropofagia, o movimento antropofágico, né? Ou o movimento Pau Brasil, ou o movimento Verde Amarelo e etc.
Tá? Foi um importante ativista católico e a sua obra intelectual extrapola os limites da literatura, abordando também sociologia, economia e filosofia. Alceu também ficou conhecido pelo pseudônimo cristão de Ataíde, e ele estreou em 1917 com o livro Redenção, e 5 anos depois ele se tornou referência da crítica literária brasileira com Afonso Arinos. Em 45 ele publicou uma obra que se tornou referência para os estudos da literatura, que se chama O Crítico Literário, com a qual ele acaba fazendo ali uma reflexão sobre uma pergunta, né, que ainda é válida até hoje, né? A atividade do crítico é uma atividade parasitária por ser dependente da crítica literária? Será que é uma atividade parasitária porque depende ali da crítica literária? O crítico depende ali, sabe, disso? Aí o Alceu diz o seguinte: considero a crítica literária não como uma atividade parasitária da literatura de criação e a ela contraposta, porém como uma atividade autônoma. Lembra? Olha que legal, ele fala que é uma atividade autônoma e a gente acaba remetendo ali também a Romero, né? Apenas distinta da atividade criadora, mas cheia de contatos com ela e representando, antes de tudo, uma concepção geral da existência. Quando a gente para pensar nisso aqui, o que ele está querendo dizer? Será que o crítico literário só vai ter uma função por causa da escrita de algum autor? É isso. Tá? E aí ele fala que, o Alceu fala, não, tá? É uma atividade autônoma, a gente não é para, não suga ali, não se alimenta, né? Não usufrui ali da criação literária alheia, porque nós temos uma atividade autônoma. Só que ela é uma atividade distinta da criadora, porém ela é cheia de contatos com essa atividade criadora, com essa criação literária, tá? Então, e nisso ele diz que está a grande dignidade e a grande responsabilidade da crítica literária. Por quê? Porque passa a ser, então, passa de uma atividade subordinada a um esforço intelectual livre e original. Tá? E a esforço que implica não apenas em uma atitude analítica, mas sintética, não apenas de comentário e julgamento, mas ainda de construção própria, tá? Não apenas de uma anotação aos livros estranhos, mas de uma visão própria, a visão do crítico, é a visão do crítico, tá? É uma visão geral da vida, é ali, o crítico acaba tendo ali, utilizando também o seu conhecimento de mundo para fazer valer a sua crítica, tá? Vamos então entender um pouco aqui sobre a questão do rodapé do jornal, né? Ainda ali na metade do século XX, na década de 1940, a veiculação da crítica literária por meio de rodapé jornalístico ficou famosa, né? O que fez surgir, então, a chamada crítica de rodapé. Só que essa crítica de rodapé ela já acontecia no século XIX. Tá? Porém, na década de 1940, esse trabalho, né, ele vai ganhando uma importância maior e vai tornando-se uma referência entre as modalidades de produção reflexiva. Tá? Um crítico consagrado nesse trabalho foi Álvaro Lins, que durante os anos de 1940 a 1960, ele atua de maneira desenfreada e perspicaz, reunindo ali seus escritos em 7 volumes de jornal de crítica. Tá? Lins ele foi um forte representante do que a gente chama de impressionismo crítico, ou seja, ele deveria utilizar só o pensamento dele sem tomar outras disciplinas. Um dos ícones dos rodapés literários foi o Antônio Cândido, que se enveredou por este caminho a partir de 1943, como crítico titular do jornal paulista Folha da Manhã, em 1945 e 1947, também Paulista Diário de São Paulo. Então, para a gente aqui finalizar essa lista de críticos, né, notabilizados, a gente vai citar também Agripino Grieco, né, conhecido pelas análises de juízos firmes e também pela mordacidade que ele fazia ali as frases de efeito e alfinetava os seus desafetos, ou seja, ele falava mal, né? Ele foi um crítico independente e publicou livros importantes como Evolução da Poesia Brasileira, Evolução da Prosa Brasileira. Tá? Por meio dele, pode-se verificar a postura impressionista que marcou o seu trabalho. Tá? Então, a gente já tem uma noção do que seria ali esse impressionismo.
Tá? Agora, o principal crítico modernista, ao menos dentre os que foram relacionados aqui na aula de hoje, né, nesse vídeo de hoje, o principal seria Mário de Andrade, né? O item fundamental da sua crítica é a revisão da história brasileira e a valorização da cultura popular, que é entendida como uma representatividade do Brasil, o que também se verifica largamente em sua poesia. Tá? Os estudos acerca da cultura brasileira, eles acabam se beneficiando dessa questão que o Mário de Andrade traz para a gente, na medida em que as propostas modernistas visavam construir uma imagem mestiça. Lembra que ele julga ali a questão de não aparecer a cultura negra, né, lá no texto que ele estava falando, né, e valoriza também o que? A miscigenação do povo e a diversidade cultural. Meu povo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos fazer esse canal crescer aí também, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!